E se eu vos dissesse que o segredo para proteger o vosso cérebro do envelhecimento e até da doença de Alzheimer não está na farmácia, mas sim no vosso quarto? Parece demasiado simples para ser verdade. Contudo, a ciência prova o contrário. Todas as noites, enquanto dormem, o vosso cérebro realiza uma verdadeira limpeza geral. E da qualidade dessa limpeza depende a saúde da vossa memória para as próximas décadas. Hoje vamos conversar sobre como o sono está diretamente ligado ao risco de desenvolver problemas cognitivos, e eu partilharei 9 formas comprovadas pela ciência para melhorar o vosso descanso noturno. Estes hábitos simples ajudarão a manter a vossa mente clara por muitos anos. E não deixem de acompanhar até ao fim, pois a 9ª e última forma é a menos óbvia, mas talvez a mais importante para muitos de nós. Antes de passarmos às dicas práticas, vamos por um momento espreitar o que acontece dentro do nosso crânio. Imaginem que o vosso cérebro é uma metrópole vibrante, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante o dia, ele processa informações, resolve problemas, gere movimentos. Esta atividade intensa produz uma enorme quantidade do que chamamos lixo metabólico. Um dos tipos mais perigosos desse lixo é uma proteína chamada beta-amiloide. Os cientistas acreditam que o acúmulo desta proteína, formando as chamadas placas amiloides, é uma das principais causas da morte de neurônios e do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Pois bem, durante a noite, quando entram em sono profundo, ativa-se no cérebro um sistema de limpeza surpreendente. É o chamado sistema linfático. Podemos imaginá-lo como o serviço de limpeza noturno do nosso cérebro, que literalmente lava e remove todas essas toxinas. Se o sono for insuficiente ou superficial, este sistema não consegue realizar a sua função de forma eficaz. As toxinas acumulam-se ano após ano, criando as condições ideais para o surgimento de problemas de memória no futuro. Então, por onde havemos de começar para dar uma mãozinha ao nosso cérebro na sua autolimpeza? A primeira, e talvez a mais fundamental forma, é ter uma rotina bem definida. O nosso corpo adora previsibilidade. Dentro de nós, funcionam os chamados ritmos circadianos. São os nossos relógios internos, que regulam os ciclos de sono e vigília. Quando se deita e se levanta todos os dias à mesma hora, mesmo ao fim de semana, está a ajustar estes relógios. Eles começam a trabalhar com a precisão de um relógio suíço. O cérebro sabe de antemão quando deve começar a produzir a melatonina, a hormona do sono, e quando o cortisol, a hormona da vigília. Esta estabilidade não só ajuda a adormecer mais depressa, como também torna o sono mais profundo e estruturado. E é precisamente na fase de sono profundo que ocorre a tal limpeza do cérebro de toxinas. Portanto, a primeira tarefa é escolher um horário de deitar e levantar que lhe seja confortável, e depois, mantê-lo. É bem mais fácil manter uma rotina de sono se o seu cérebro receber sinais claros de que está na hora de se preparar para descansar. A segunda dica, então, é criar um ritual relaxante antes de se deitar. Pense nisso como um período de transição, uma ponte entre um dia ativo e uma noite tranquila. Pode ser qualquer coisa que o ajude a abrandar o ritmo e a encontrar a calma. Por exemplo, 1 hora antes de ir para a cama, pode apagar as luzes mais fortes, aquelas do teto, e desfrutar de um banho ou duche morno. O aumento e, de seguida, a descida gradual da temperatura do corpo envia um sinal forte ao seu organismo de que está na altura de repousar. Uma excelente adição a este ritual pode ser a leitura de um livro em papel. E sublinhamos, em papel, não em ecrãs. Isto ajuda a desligar das preocupações diárias, sem a interferência prejudicial da luz azul. O mais importante é que estas ações se tornem um hábito regular. O seu cérebro aprenderá rapidamente a associar este ritual com a aproximação do sono e, por si só, começará a desencadear os processos para adormecer. Continuando o nosso tema dos rituais, vamos agora conversar sobre o que devemos definitivamente evitar
Fazer antes de dormir. Ver as notícias à noite, verificar os e-mails do trabalho ou navegar pelas redes sociais. Tudo isso são verdadeiros anti-rituais para um sono reparador. Essas atividades, em vez de nos acalmarem, acabam por estimular o nosso sistema nervoso. O nosso cérebro recebe uma dose de informação nova, muitas vezes preocupante. E em vez de se preparar para descansar, começa a processá-la ativamente. Isso pode levar àquela famosa corrida de pensamentos na nossa cabeça, quando já estamos deitados e simplesmente não conseguimos adormecer. Por isso, é fundamental reservar conscientemente a última hora antes de deitar para um verdadeiro detox digital. Ponha o telemóvel de lado, desligue o computador, dê ao seu cérebro a oportunidade de relaxar e de transitar calmamente para o modo de recuperação. Acredite, todas as mensagens e notícias importantes podem perfeitamente esperar até amanhã de manhã, mas um sono de qualidade, esse não espera por ninguém. Passemos agora ao terceiro método, que se refere diretamente ao local onde dorme. Otimize o seu quarto. O seu quarto deve transformar-se num verdadeiro santuário para o sono. Para isso, é crucial cumprir 3 condições essenciais: escuridão, silêncio e frescura. Comecemos pela escuridão. Qualquer fonte de luz, por mais tênue que seja uma luzinha do carregador ou a iluminação de um candeeiro de rua, pode perturbar a produção de melatonina. O cérebro interpreta a luz como um sinal para se manter acordado. Por isso, invista em cortinas blackout densas e opacas. Remova ou tape todos os indicadores luminosos nos aparelhos eletrônicos. Se isso não for possível, utilize uma máscara de dormir. A escuridão ideal é aquela em que não consegue ver a sua mão à frente do rosto. Esta simples alteração pode mudar drasticamente a qualidade do seu descanso e a profundidade do seu sono. A segunda condição essencial para um quarto verdadeiramente ideal é o silêncio. Ruídos externos, como o barulho dos carros lá fora, as conversas dos vizinhos ou até mesmo o ressonar do seu companheiro ou companheira, podem causar pequenos e repetidos despertares. Pode ser que de manhã nem se lembre deles, mas estes barulhos subtis perturbam a estrutura do seu sono, impedindo-o de alcançar as fases mais profundas e verdadeiramente reparadoras. Então, o que podemos fazer? A solução mais simples e eficaz são os tampões para os ouvidos. Estes conseguem bloquear a maioria dos ruídos domésticos e urbanos. Outra opção é usar um aparelho de ruído branco, ou até mesmo um simples ventilador. Um som monótono e contínuo consegue disfarçar os barulhos repentinos e perturbadores, criando um ambiente sonoro calmo e constante. Isto ajuda o seu cérebro a relaxar e a não reagir a cada pequeno ruído. Encontre o método que lhe seja mais confortável e adequado, e verá que começará a acordar muito mais revigorado e com uma sensação de bem-estar. E, finalmente, a terceira condição fundamental é um ambiente fresco. Muitos de nós estamos habituados a dormir em quartos demasiado quentes, bem aconchegados em cobertores pesados. Mas para um sono de qualidade, a temperatura do nosso corpo precisa de baixar um pouco. Estudos mostram que a temperatura ideal no quarto para dormir bem ronda os 16 a 19 graus Celsius. Pode parecer um pouco fresco, mas são precisamente estas condições que favorecem um adormecer mais rápido e um sono mais profundo. O ar fresco ajuda o corpo a libertar o calor em excesso. Por isso, antes de ir para a cama, não se esqueça de arejar bem o seu quarto. Se tiver a possibilidade, use o ar condicionado, ou, se o tempo o permitir, deixe a janela um pouco aberta durante a noite. Dormir num quarto fresco não é só mais confortável, é também extremamente benéfico para os processos de recuperação e para o bom funcionamento do nosso cérebro. Passemos à quarta dica, que tem a ver com a nossa alimentação e bebidas. Preste atenção ao que come e bebe à noite. Comer alimentos pesados, gordurosos ou muito picantes pouco antes de deitar
não é uma boa ideia. O seu sistema digestivo terá de trabalhar durante a noite, o que pode causar desconforto e impedir um sono reparador. Procure jantar 2 a 3 horas antes de se deitar e opte por uma refeição leve, rica em proteínas e fibras. Evite, claro, a cafeína na parte da tarde. Lembre-se que a cafeína não se encontra só no café, mas também em chás, especialmente o preto e o verde, no chocolate e em algumas bebidas gasosas. A cafeína pode permanecer no seu organismo por 6 a 8 horas. Isso significa que um café bebido às 3 da tarde pode ainda estar a afetar o seu sono às 10 da noite. É importante mencionar o álcool. Existe um mito comum de que uma taça de vinho, ou algo mais forte, ajuda a relaxar e a adormecer mais rapidamente. E de facto, há uma ponta de verdade nisto. O álcool tem sim um efeito sedativo e pode, à primeira vista, acelerar o processo de adormecer. Mas os seus pontos positivos param por aí. Assim que o efeito inicial desaparece, o álcool começa a prejudicar a estrutura do seu sono. Ele suprime a fase REM, crucial para o processamento de emoções e a consolidação da memória, e causa frequentes despertares na segunda metade da noite. No final das contas, mesmo que tenha dormido 8 horas, vai acordar de manhã a sentir-se quebrado e sem ter descansado verdadeiramente. O seu cérebro não consegue recuperar plenamente. Por isso, se o seu objetivo é ter um sono de qualidade para a saúde do seu cérebro, o melhor é mesmo evitar o álcool à noite por completo. Mas existem também alguns alimentos que podem ser verdadeiros aliados para o ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. Se sentir uma leve fome antes de deitar, um pequeno lanche pode ser uma excelente solução. Uma ótima escolha são os alimentos ricos em triptofano. Este é um aminoácido que ajuda o nosso corpo a produzir substâncias importantes para o sono, como a melatonina. Por exemplo, a carne de peru, as bananas, as nozes, em especial as amêndoas, e as sementes de abóbora são muito ricos neste componente. Os hidratos de carbono complexos também são vantajosos. Um pequeno pedaço de pão integral, por exemplo, pode ajudar o triptofano a chegar ao cérebro de forma mais eficaz. Outra opção agradável e eficaz é beber uma chávena de chá de ervas, como o de camomila ou hortelã-pimenta. Estes chás têm um efeito suavemente calmante e relaxante. O mais importante, no entanto, é que este lanche seja realmente leve e não se transforme numa refeição noturna pesada. Desta forma, irá conseguir saciar a sua fome sem sobrecarregar o seu sistema digestivo. A quinta dica para um sono melhor é a atividade física regular. Mexam-se ao longo do dia. Dezenas de estudos confirmam que as pessoas que praticam exercício regularmente adormecem mais rápido e dormem de forma mais profunda. O exercício físico ajuda a reduzir o nível de estresse, melhora o humor e regula os nossos ritmos circadianos. Apenas 30 minutos de atividade moderada por dia, seja uma caminhada mais rápida, natação, andar de bicicleta ou yoga, podem melhorar significativamente a qualidade do vosso descanso noturno. O exercício aumenta a temperatura corporal e a sua posterior descida, à noite, serve como um sinal para o corpo se preparar para o sono. Além disso, a atividade física ajuda a gastar o excesso de energia que poderia dificultar o vosso relaxamento à noite. O mais importante é encontrar um tipo de atividade que vos dê prazer, mas há um detalhe muito importante a considerar: a hora em que fazemos exercício. Embora a atividade física durante o dia seja muito benéfica, praticar exercícios intensos pouco antes de deitar pode ter o efeito contrário. Durante um exercício mais vigoroso, o nosso corpo produz hormonas estimulantes, como a adrenalina e o cortisol. O ritmo cardíaco acelera e a temperatura corporal sobe. Tudo isto são sinais para nos mantermos acordados, e não para adormecer. O nosso sistema nervoso precisa de tempo para acalmar e relaxar depois de um esforço destes. Por isso, tente terminar qualquer atividade física mais intensa, pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar.
Pelo contrário, uma atividade leve e relaxante à noite, como uma caminhada tranquila ou alongamentos suaves, pode ser muito benéfica. Pode mesmo tornar-se um ritual agradável antes de dormir. Apesar de ser um tema muito falado hoje em dia, esta sexta dica continua a ser fundamental. Evite a exposição à luz azul dos ecrãs antes de se deitar. Os ecrãs dos nossos telemóveis, tablets, computadores e televisões emitem luz azul. O nosso cérebro evoluiu para associar a luz azul à luz do dia. Quando os nossos olhos captam esta luz à noite, o cérebro interpreta mal. Ainda é de dia, não é hora de dormir. Em resposta a isto, ele suprime a produção de melatonina, essa hormona tão importante para regular o nosso sono. Como resultado, não sente sono, mesmo que já esteja na hora de deitar. Isto desregula o seu relógio biológico e dificulta adormecer. O efeito é tão forte que mesmo uma breve olhadela no telemóvel no escuro pode atrasar o sono em 1 hora ou até mais. Então, como podemos lidar com isto no nosso mundo tão digital? A solução ideal é o que chamamos de toque de recolher digital, ou, para ser mais claro, um horário limite para o uso dos ecrãs. Deixe de lado todos os aparelhos com ecrãs luminosos, pelo menos 1 hora, ou melhor ainda, 2 horas antes de se deitar. Em vez disso, opte por ler um bom livro de papel, conversar com os seus entes queridos ou simplesmente ouvir música calma ou um podcast. Se, no entanto, for absolutamente necessário usar um aparelho à noite, ative o modo noturno ou instale aplicações especiais que tornam o ecrã mais quente, eliminando o tom azul. Esta não é a solução perfeita, pois o simples facto de interagir com o conteúdo pode ainda assim estimular o cérebro, mas já é um grande passo na direção certa. Transforme o seu quarto numa zona completamente livre de aparelhos eletrônicos. Isso ajudará o seu cérebro a associar a cama apenas ao sono e ao verdadeiro descanso. A 7ª dica pode parecer um pouco contraintuitiva. Ela diz o seguinte: não fique na cama sem sono. Muitos de nós cometemos este erro. Se não conseguimos adormecer, continuamos deitados, a revirar-nos, a olhar para o relógio e a sentir-nos ansiosos. Como resultado, o nosso cérebro começa a associar a cama não com um lugar de descanso, mas sim com um local de preocupação e frustração. Isso cria um reflexo condicionado que, mais tarde, vai dificultar o adormecer todas as noites. Os especialistas em sono recomendam a regra dos 20 minutos. Se deitar e não conseguir adormecer em cerca de 20 minutos, não se martirize. Levante-se da cama, vá para outra divisão e ocupe-se com algo calmo e não estimulante, com pouca luz. Por exemplo, leia um livro aborrecido ou ouça música relaxante. O objetivo principal desta nossa estratégia é quebrar aquela associação negativa que às vezes criamos entre a cama e a insônia. Volte para a cama só quando se sentir novamente com sono, bem cansadinho. Pode ser que, nas primeiras noites, tenha de se levantar algumas vezes. Isso é perfeitamente normal, não se preocupe. Não fique a olhar para o relógio, porque isso só vai aumentar a sua ansiedade. Com o tempo, o seu cérebro vai reaprender a ver a cama como um lugar de descanso, onde se dorme, e não para se preocupar ou pensar nos problemas. Este método, que exige um bocadinho de paciência, é muito, muito eficaz no combate à chamada insônia psicofisiológica. Lembre-se bem, a cama serve para apenas 2 coisas essenciais: para dormir e para os momentos de intimidade. Tudo o resto, trabalhar, comer, ver televisão ou séries, deve fazer-se fora dela, noutro sítio. Isso ajuda a criar uma fronteira psicológica muito clara e importante para o nosso bem-estar. A 8ª dica está intimamente ligada à anterior e diz respeito ao nosso estado mental. Controle o estresse e os pensamentos intrusivos. Muitas vezes, são precisamente eles que nos impedem de adormecer. Deitamo-nos na cama, e no silêncio, todas as preocupações do dia que passou e as ansiedades sobre o futuro invadem-nos.
o nosso cérebro entra em modo de resolução de problemas, algo completamente incompatível com o sono. Para evitar que isso aconteça, é preciso descarregar os pensamentos da cabeça antes de se deitar. Um dos métodos mais eficazes é manter um diário. 1 hora antes de dormir, reserve uns 10 a 15 minutos para colocar no papel tudo o que o preocupa. Faça uma lista de tarefas para o dia seguinte. O próprio ato de escrever ajuda a organizar os pensamentos e a diminuir a sua carga emocional. É como se dissesse ao seu cérebro: já pensei nisto, já o anotei, agora posso descansar. Para além de escrever num diário, existem outras técnicas que nos podem ajudar a acalmar a mente. Por exemplo, a meditação de atenção plena, ou mindfulness. A sua essência é aprender a observar os seus pensamentos, sem se deixar envolver por eles. Apenas reconhece a sua existência e permite que se afastem, como nuvens no céu. Existem muitas aplicações e gravações de áudio com meditações guiadas para o sono. Outra técnica simples, mas poderosa, são os exercícios de respiração. Por exemplo, o método 4-7-8. Inspirar em 4 tempos, prender a respiração em 7 tempos e expirar lentamente em 8 tempos. Este tipo de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento. Repita alguns ciclos e sentirá o corpo e a mente a acalmar. Encontre a técnica que funciona melhor para si e torne-a parte do seu ritual noturno. Por fim, chegamos à 9ª e última dica de hoje, mas uma das mais importantes. Se já tentou tudo o que mencionamos, mas os problemas para dormir persistem, é fundamental que procure um médico e faça uma avaliação completa da sua saúde. A insônia crônica pode não ser apenas o resultado de maus hábitos, mas sim um sintoma de uma condição médica séria. Uma das perturbações mais comuns e perigosas é a apneia obstrutiva do sono. É uma condição em que a pessoa para de respirar intermitentemente enquanto dorme. Estas paragens podem durar de alguns segundos a 1 minuto e acontecer dezenas ou até centenas de vezes durante a noite. A cada vez, o cérebro sofre de falta de oxigênio e é forçado a despertar brevemente para retomar a respiração. A pessoa pode não se lembrar destes despertares, mas um sono assim não é reparador e causa um enorme dano a todo o organismo, especialmente ao cérebro. A apneia do sono não se limita a causar sonolência e cansaço excessivos durante o dia. Ela também aumenta significativamente o risco de problemas cardíacos, diabetes e algo que nos preocupa muito, de dificuldades cognitivas e demência. A falta crônica de oxigênio e as constantes interrupções no sono impedem que o cérebro se limpe corretamente. Isto leva à acumulação das conhecidas placas beta-amiloides, frequentemente associadas a problemas de memória e demência. Os sinais mais comuns da apneia são ressonar muito alto e com pausas na respiração, dores de cabeça logo pela manhã, tensão arterial elevada e um cansaço que nunca passa. Se o senhor ou alguém próximo notar estes sinais, não hesite em procurar um médico especialista em sono. A boa notícia é que a medicina moderna oferece tratamentos muito eficazes para a apneia do sono. Lembre-se sempre, este vídeo tem apenas um caráter informativo e nunca substitui a consulta e o aconselhamento de um profissional de saúde. Cuidar bem do seu sono é cuidar da sua saúde em todas as vertentes. Para concluir, hoje aprendemos que um sono de qualidade não é um luxo, mas sim uma necessidade vital para a saúde do nosso cérebro. Durante a noite, o nosso cérebro faz uma verdadeira limpeza geral, livrando-se de toxinas cuja acumulação está associada à doença de Alzheimer. Analisamos 9 formas eficazes de o ajudar neste processo. Manter um horário de sono regular. Criar um ritual relaxante antes de dormir. Otimizar o quarto para escuridão, silêncio e frescura. Prestar atenção à alimentação e bebidas. Praticar exercício físico regularmente. Evitar a luz azul. Não ficar na cama sem conseguir dormir.
gerir o estresse e, se necessário, procurar aconselhamento médico. A principal mensagem a reter é que cuidar do sono é um dos melhores investimentos na sua saúde cognitiva futura. E o mais gratificante é que os efeitos positivos não serão sentidos apenas mais tarde, na velhice, mas sim já amanhã. O seu humor irá melhorar, a concentração aumentará e terá mais energia. Começará a proteger o seu cérebro contra o Alzheimer e, como bônus, terá uma vida mais vibrante e produtiva desde já. Agradecemos por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se o achou útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para si. Qual destes conselhos vai tentar implementar já hoje? Ou talvez tenha o seu próprio segredo para uma boa noite de sono? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos conversar.